Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu convido você nessa noite a mesmo sentados, você abrir a sua Bíblia ou acessar, né, se for o caso, no livro de Jonas, capítulo 1. Nós iremos ler todo o capítulo, são 17 versos. E nós vamos pensar um pouquinho sobre o tema que nos foi proposto: a urgência em buscarmos a Deus. Eu gostaria muito que, ao encontrar esse texto, você permanecesse com a sua Bíblia aberta, você não fechasse, tá bom? Promete? Amém? Então fique com a sua Bíblia aberta. Eu creio que nós vamos passar um tempinho meditando nesse texto. Quem encontrou? Amém? Tem alguns irmãos procurando. Eu sei que Jonas é fujão, sempre foi, né? Até o livro dele é difícil de se encontrar. Então você faz o seguinte: você vai lá para o livro de Malaquias e conta 8 livros para trás. Você vai dar exatamente no livro de Jonas. Tá bom? Na divisão lá entre o Antigo e o Novo Testamento, você vai lá para o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e conta 8 livros para trás. Você vai encontrar o livro do profeta Jonas. Já encontrou? Amém? Fique sua Bíblia aberta. Eu gostaria muito que a gente pudesse pensar um pouquinho, por um tempo, nesse texto. A palavra de Deus diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu. Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me e lance no mar, e então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, não faça cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus possa aplicar essa palavra no nosso coração aqui nessa noite. Meus queridos irmãos, a história de Jonas, ela lança uma lição útil para a igreja.
E eu lhe pergunto, você poderia me perguntar por quê? Porque, em primeiro lugar, nós temos que pensar ou lembrar quem era Jonas. Primeiro ponto. Jonas era um homem crente. E é natural que um homem crente busque a Deus. É natural que um homem crente, ele obedeça a Deus. É natural que um homem crente saiba o que Deus tem e quer na vida dele. E Jonas sabia. E por que eu digo isso? Porque o verso 1 e o verso 2 nos diz que a palavra do Senhor veio a Jonas. Mas ela veio de uma forma clara. Jonas não ouviu um sussurro. Jonas não ouviu um cochicho. Jonas ouviu um sermão e uma ordem. Deus chegou para Jonas, não sei de que maneira, talvez usando o profeta, não sei, a Bíblia não revela isso. Mas o fato é que a palavra foi muito clara a Jonas. E disse, de uma forma muito clara, que ele deveria se levantar e ir para Nínive. Não é verdade? Isso é muito claro aqui. Então Jonas era um homem crente por quê? Primeira razão, porque ele conseguia ouvir a Deus. E distinguir quem era a voz de Deus e quem não era a voz de Deus. Isso me chamou muito a atenção. Outro fato que deixa claro que Jonas era um homem crente. Ele não tinha ídolos. Jonas não adorava o panteão de deuses que rodeava Israel. Não. Jonas sabia a que Deus servia, a que Deus devia adorá-lo de uma forma clara. Você poderia me perguntar, pastor, onde está isso? Eu lhe chamo a atenção para o verso número 5, do capítulo 1, eu vou reler. O texto diz o seguinte, no capítulo número 9, perdão. Jonas capítulo 1, verso 9. Jonas respondeu, eu sou hebreu. Em outras palavras, eu sou crente. E temo ao Senhor. E mais, o Deus que fez, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Interessante isso aqui, né, irmãos? Ele não tinha vergonha de declarar a que Deus ele servia. Mesmo diante de tantos pagãos, naquela embarcação, ele dizia, olha, eu sou crente, eu temo um Deus que fez todas as coisas. E já cabe uma lição aqui para nós. Muitas vezes, nós somos omissos. Na nossa vizinhança, na nossa escola, na universidade, no nosso trabalho, e não dizemos, não declaramos a que Deus nós servimos, a quem servimos. Jonas não tinha esse problema. Ele sabia muito bem que Deus falava com ele, ele sabia muito bem que Deus era único, e o Deus que ele servia era Criador, fez os céus e fez a terra. Jonas não tinha nenhuma dúvida na sua mente acerca disso sobre Deus. Uma coisa já me chama a atenção aqui, irmãos, desse primeiro ponto, acerca de dizer que Jonas ele era um homem crente. Às vezes nós somos sonolentos, às vezes nós ficamos insolentes, inertes, apáticos, indiferentes ao que está acontecendo à nossa volta. Isso é muito claro também. Muitas vezes é possível que uma pessoa crente, um jovem crente, um homem crente, que uma mulher crente, ele não haja, ele não se comporte como fosse um escolhido, como se fosse um redimido, como se fosse um santo. Isso é muito claro. Por que eu digo isso? Você vai ver no discorrer dessa pregação como Jonas foi inadimplente ao seu chamado. Ele não buscou a Deus quando ele deveria. Segunda coisa que eu gostaria de destacar acerca de Jonas como lição para a nossa vida. Primeiro, ele era um homem crente. Segundo, ele era um homem de oração. Certa vez perguntaram a A.W. Tozer, pastor, o que é mais importante para um crente? Ler a palavra ou orar? Ele respondeu com uma pergunta. O que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? Nós crentes, nós só conseguimos caminhar bem ouvindo a palavra de Deus e orando. Jonas tinha as duas coisas. A asa da direita, me permita a metáfora, e a asa da esquerda. Ele tinha as duas. Tanto ele conseguia ouvir Deus, Deus falava com ele,
como ele era um homem de oração. Por que eu digo isso? Porque nós não vamos, por uma questão de tempo, para o capítulo 2 de Jonas. Mas quando chegar em casa, você pode ler. Jonas faz uma oração. Aonde? Aonde Jonas vai orar? Não num templo como esse. Não numa grande catedral. Mas você imagine alguém orar dentro do ventre de um peixe. Como teria sido essa oração, irmãos? Ele não podia ficar de joelho. Ele não podia ficar deitado. Ele não se mantinha em pé. Porque um peixe grande, enorme, né? Estava em constante movimento. Você percebe como deve ter sido essa oração? E mesmo nessa angústia, Jonas conseguiu orar. Ele não só ouvia Deus, mas ele também conseguia orar a Deus. Né? E outra coisa me chamou a atenção nesse texto. De toda a tripulação a bordo naquele navio, somente Jonas poderia ser ouvido por Deus. Porque só ele era crente. Os demais, nós não sabemos quantos marinheiros eram, mas todos os demais eram pagãos. Tinham outro Deus, ou outros deuses, que não era o Deus verdadeiro. Na verdade, o verso 5 diz assim, olha, então os marinheiros ficaram com medo, clamavam cada um, a quem? Ao seu Deus, Deus com D minúsculo. O que a gente aprende aqui? Nesse navio foi levantado um clamor por parte de marinheiros pagãos. Porém, apesar de tanto clamor sincero que existia ali, porém, irmãos, apesar de ser muitos homens, muitos marinheiros, eles clamavam a muitas divindades, mas todas eram inúteis, porque tinham boca, mas não falavam, tinham ouvido e não ouviam, tinham mãos e não apalpavam, como diz o Salmo de número 115, do 3 ao 8. Vamos reprisar? Jonas era um homem crente e Jonas era um homem de oração. Contudo, Jonas não conseguia orar quando devia. Permita-me um parênteses aqui nessa noite. Há um frei católico fazendo muito sucesso na internet. Frei Gilson, se não me engano. É isso? Disse que as lives dele reúnem ao em torno de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. E pessoas do meu convívio conseguem acordar 3 horas da manhã todos os dias para acompanhar as lives desse frei. E eles dizem que só vão trabalhar após orarem o texto, rezarem, perdão, o texto, com o Frei Gilson, de 4 às 6 horas da manhã. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito triste quando a espiritualidade dos pagãos vai além da nossa. Frei Gilson ora, reza, perdão, a deuses que não pode ouvir. Ele faz intercessão a Maria, que não tem poder algum, nem para salvar, nem para interceder por ninguém. Mas milhões de pagãos estão às 3h30 da madrugada até às 6, acordados, e só vão para o emprego depois que fazem aquele ritual, enquanto nós estamos dormindo. Enquanto nós que dizemos que somos o povo verdadeiro, temos o Deus verdadeiro, irmãos, não fazemos isso. Nós muitas vezes não fazemos o menor esforço para vir à casa do Senhor. Vou lhe dar referência sobre isso. Quantos de vocês não precisam levantar a mão? Vem para a EBD. Quantos de nós clamamos ao Senhor? Faça um teste para você mesmo. Quanto tempo você ora durante o dia? Os pagãos estão se levantando 4 da manhã e ficam até 6, orando, rezando a um Deus pagão. Isso é uma tapa na nossa cara. Isso é uma tapa na cara de Jonas aqui. Numa embarcação de pagãos. Todos os pagãos estavam clamando aos deuses dele. Mas Jonas continuava calado. Calado. Isso é triste, irmãos. Isso é triste. Muito triste. Às vezes nós estamos vivendo tempestades na nossa casa. Mas nós estamos tal qual Jonas.
sem orar. Não é dia, dizendo assim, não é minha responsabilidade. Eu gostaria de dizer algo aqui para você nessa noite. Olhe para a sua família. Jovem que está aqui nessa noite. Seus pais são salvos? Jovens e todos os irmãos que estão aqui nessa noite. A tua vizinhança já ouviu falar de Jesus através da sua boca? Jovens e todos vocês que estão aqui nessa noite. No seu ambiente de trabalho, você proclama o Deus verdadeiro? Gostaria que você pensasse sobre isso nessa noite. Por quê? Há tantas coisas desmoronando e o povo de Deus continua calado. Terceiro ponto aqui. Isso é o que mais me inquieta também. Jonas era um profeta do Senhor. Jonas era aquele tipo de pessoa que foi incumbido de uma responsabilidade. Que responsabilidade? De pregar o que Deus havia dito a ele. É isso que ele diz lá no capítulo 2, né? Lá no ventre do peixe ele diz: o que votei ao Senhor pagarei. Que voto era aquele? Todo profeta, quando era levantado em Israel, ele fazia um voto a Deus. E esse voto constituía de duas verdades. Primeiro, o profeta dizia a Deus que ele iria pregar o que Deus havia mandado a ele. E segundo, que ele iria para onde Deus havia designado. Jonas estava em plena desobediência. A plena desobediência aqui. Mas ele era um profeta, comissionado. Ele era alguém chamado. Aí você pode me perguntar aqui: mas pastor, eu não sou profeta. Nunca recebi unção de profeta. Deixa eu dizer algo aqui para você nessa noite. Você é cristão? Você é cristão? Amém. Então, se você é cristão, você é chamado. Você é chamado para ir pregar a palavra a toda criatura. A toda criatura. Deus comissionou cada um de nós que estamos aqui, sem exceção, para nós irmos pregar a toda a criatura. A comissão está sobre nós. A grande comissão está sobre nós. E, portanto, e fazer discípulos em todas as nações. Na verdade, essa é uma grande verdade, irmãos, irrefutável. Eu estava pensando, quando eu vim meditando para pregar para vocês, no seguinte: imagine se você chegasse em Israel, no tempo de Jonas, e perguntasse a qualquer pessoa em Israel. Jonas profetizou para o reino do norte, durante o reinado de Jeroboão II. Ele era da tribo de Zebulon. Morava numa cidade chamada Gat-Efé, a 7 quilômetros de Nazaré. E se alguém chegasse em Israel e perguntasse a qualquer habitante de Israel: cadê Jonas? Sabe qual seria a resposta? A resposta seria o seguinte: ele deve estar entre o nosso povo, confrontando os postes ídolos. Ou quem sabe ele foi a Nínive, já que Deus o comissionou a ir até lá. Ninguém, eu vou repetir, absolutamente ninguém concebia o fato de Jonas ter pego um navio e ter ido exatamente em sentido oposto ao que Deus havia determinado para ele. Ninguém em Israel, e mais, ninguém em Israel conceberia em sua mente que Jonas naquele momento estaria no porão de um navio, dormindo. Por quê? Porque ele era um profeta. Porque ele era um crente. O que é que eu aprendo aqui, Deus? E gostaria de destacar aqui nessa noite. É triste quando Deus nos coloca em qualquer ambiente e, ao invés de nós falarmos acerca da verdade, nós proclamarmos a verdade no Senhor, nós nos calamos. Quem sabe Deus levantou você aqui para pregar na sua classe. Eu não tenho dúvida disso. Quem sabe Deus levantou você aqui para trabalhar com crianças. Não sei. Quem sabe Deus deu um dom a você aqui para trabalhar com surdos e mudos. Quem sabe Deus chamou você para ser professor de escola dominical. Eu tenho certeza absoluta, a partir do momento em que você é chamado, Deus concede ao seu povo dons. Dons. E Deus não chama ninguém para ficar sentado na cadeira no meu emprego. Não. Atente para o que eu vou dizer aqui nessa noite.
Ou você é chamado, ou você é campo missionário. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Ou você foi chamado por Deus para fazer algo para o seu reino, ou você precisa ainda ser alcançado. Ser alcançado. É isso que eu aprendo aqui nessa palavra, irmãos. E é preciso que a gente esteja de olho aberto. E vou lhe dizer mais, aí você pode trazer mais parte. O senhor não conhece minha casa. Eu queria tanto que o senhor fosse em minha casa. Uma família complicada, pastor. Meu pai não quer nada com o Evangelho, minha mãe não quer nada com o Evangelho, meus irmãos não querem nada com o Evangelho. Talvez você diga como Elias, eu estou sozinho. Fiquei só. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Você já viu pregar em Nínive ser fácil? Jonas não queria ir para Nínive, porque o povo de Nínive era um povo maldoso. O exército de Nínive era o exército mais temido e mais cruel de todos. Na realidade, o que Jonas desejava era que todas aquelas 500.000 pessoas, algo em torno disso, que morassem em Nínive, fossem todas para o inferno, porque Jonas não tolerava Nínive. Talvez você more em casa e tenha relações rompidas com algum ente familiar da sua casa. Lamentável. Cadê Jonas? Cadê Jonas? Né? Será que nós não temos o mesmo sentimento de Jonas? Isso é uma grande realidade. Né? Mas o quarto ponto, versículos 5 e verso 6. Vamos ler, por gentileza? Verso 5 e o verso 6. A palavra de Deus nos diz o seguinte: então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormiu profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas foi para um lugar que não queria ser incomodado. Isso me chamou muito a atenção. O que é que nós temos aqui? Um crente, um profeta, um homem de oração, que estava disposto a sair do caminho. O quanto mais ele pudesse ficar longe de Deus, o quanto mais ele conseguisse ficar longe de Deus, para Jonas era o melhor lugar. Eu lhe pergunto aqui nessa noite, quantos de nós não estamos assim? Se escondendo daquilo que Deus designou para nós. Num lugar onde a gente não quer ser mais incomodado. Num lugar, irmãos, onde a gente não quer mais ser lembrado. A gente muitas vezes pensa assim: tem outro que faça em meu lugar. Eu gostaria de lhe dizer o seguinte nessa noite: o chamado de Deus é pessoal, intransferível, insubstituível. Há pessoas que compartilham coisas com a sua vida, da sua vida com você, que não vão compartilhar comigo. Jonas tinha uma missão, ir a Nínive. Deus o comissionou a ir a Nínive, e ele não queria ir. Como nós também somos assim. Por que eu estou dizendo isso? Quantas pessoas, irmãos, que um dia foram ativas na igreja, foram envolvidas na igreja. Eu fico imaginando quantos sermões Jonas não pregou. Quantas pessoas não foram alcançadas pelo ministério desse homem. Mas agora ele não quer se envolver mais. Ele desce ao porão do desânimo e se esconde, dizendo: Senhor, não me incomode. Não me incomode. Meus irmãos, atente para o seguinte: Jonas não está no convés ajudando a segurar o leme. Jonas não está, irmãos, ajudando a içar uma vela, ou qualquer outra coisa. Nem mesmo um trabalho manual é feito pelo profeta em prol daquela embarcação, em prol daqueles pagãos. Você me perguntaria: por quê? Por quê? Por que isso? Vou lhe responder. Jonas foi para um lugar onde ele não tinha mais o que fazer. Ele foi para um lugar longe
do outdoor de Deus? Eu vou lhe responder isso. Muitas vezes, irmão, nós saímos para evangelizar. Nós chegamos numa casa, chegamos num hospital, e nós não temos, e às vezes, perdão, e nós temos a incoerência de perguntar para as pessoas, como é que você vai? E as pessoas começam a, debulhar, me permito o termo, debulhar a sua vida para nós. E a gente escuta e dá de ombro e diz, não é comigo. Não é comigo. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Se você não quer se envolver com o perdido, não pergunte como ele vai. Porque toda necessidade que Deus coloca na sua frente é o outdoor de Deus lhe chamando para agir. Aquela pessoa complicada da sua família, sabe quem é? Aquela pessoa complicada da tua sala de aula, sabe quem é? Aquele vizinho barulhento que não lhe deixa dormir no domingo à tarde. Você tem ele, é o outdoor de Deus lhe chamando para agir. Mas você, como Jonas, vai para o porão do navio, se deita e diz, não é comigo. Permita um adendo aqui nessa noite. Neemias tinha um trabalho sólido. Neemias era um funcionário público, copeiro do rei, mas a partir do momento que ele viu do seu irmão Hanani, que o povo dele estava sofrendo em Jerusalém, o que ele fez? Pediu permissão ao rei Artaxerxes, abandonou tudo por 12 anos e foi para Jerusalém. Um copeiro, você sabe o que é um copeiro? O copeiro era um oficial, um homem de confiança do rei. O único trabalho de Neemias, sabe qual era? Era um trabalho difícil, mas era um trabalho leve. Não era um trabalho braçal. Era tomar o vinho para saber se estava envenenado ou não. E dar ao rei. Mas Neemias não fazia força. Neemias não pegava no pesado e ganhava muito bem. Não é verdade? Verdade sim, é tanto que ele empresta dinheiro em Jerusalém e não cobra juro. Vale o livro de Neemias. Vale o livro de Neemias. Mas ele vai trabalhar de mestre de obra, carregar pedra pesada, colher de pedreiro, picareta, argamassa para reconstruir um muro. Se você não está disposto a se envolver, não pergunte às pessoas como ela vai, se você não está disposto a fazer nada. Jonas, irmãos, era esse tipo de camarada aqui. Outra coisa que eu vejo em Jonas, insensibilidade espiritual. Jonas era alguém insensível espiritualmente. Vamos ver os textos? Versículo 5. Vá para ele, por favor. Olha a insensibilidade de Jonas aqui. Verso 5. Vou lembrar a você que como você ele era profeta. Quero lembrar a você que como você ele era uma pessoa que orava. Quero lembrar a você que como você ele era um crente. Mas apesar de ser tudo isso, ele era insensível, espiritualmente falando. Olhe para o verso 5. O verso 5 nos diz o seguinte. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Vou repetir algo aqui para você que eu já disse. Havia nesse barco um grande clamor pagão. Mas quem deveria orar não estava orando. Quem foi chamado a interceder não estava intercedendo. Quem foi chamado para pregar não estava pregando. Sabe que lição eu tenho para lhe dar aqui? Presta atenção aqui. Quando nós somos crentes, por que nós deixamos de orar? Vou lhe responder daqui a pouco. Quando nós somos crentes, por que nós deixamos de pregar? Vou lhe responder agora. Por que, pastor? Porque um crente não ora mais. Porque um crente não prega mais. Vou lhe responder com base na vida de Jonas. Porque esse crente está em desobediência. E quando nós somos desobedientes, a desobediência mata, em primeiro lugar, nossa vida de oração. Crente desobediente, ele não ora. Crente desobediente, ele não lê palavra. Eu não sei aqui a realidade, irmãos.
Mas lá no bairro onde eu moro, nós somos bombardeados todas as semanas por testemunhas de Jeová. E para vergonha nossa, a maioria dos crentes, quando os veem, fecham a porta. Por que fecham a porta? Não é porque eles são chatos, não, porque são. Mas não é por isso. É porque crente não sabe refutar testemunho de Jeová. A gente sabe louvar quase todos os hinos, mas a gente não sabe palavra. A gente é apaixonado por essas coisas. Por congresso, não tenho nada contra congresso, por passeios evangélicos, não é verdade? Por louvorzão. Somos apaixonados por isso, mas ao mesmo tempo somos analfabetos de Bíblia. Analfabetos de Bíblia. O que me chama a atenção aqui é que no meio de tantos pagãos, Jonas já não orava, Jonas já não pregava. Por quê, pastor? Porque ele estava em desobediência. Você conhece quando você está mal, quando você não ora mais, quando você não lê mais a palavra do Senhor. Isso é notório. Para o verso 6, ainda falando em insensibilidade espiritual. Verso 6. O capitão do navio se aproximou de Jonas e ele disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. A pergunta que se faz, irmãos, com base nesse verso 6 é a seguinte: será que nós também não estamos dormindo? Será que nós não estamos dormindo? Por que eu digo isso? Irmãos, tem alguma coisa errada com um cristão ou com uma igreja que dorme em meio ao mundo que nós estamos vivendo. Um barulho que o diabo tem feito, irmãos, no nosso meio, e a gente está calado. Falso profeta tem adentrado dentro das nossas igrejas e nós temos ficado calados. Os pecados dos momentos, as confusões de todas as épocas, e a igreja continua calada. Tem algo errado, irmãos, quando a gente vê tudo se desmoronando e a gente não toma nenhuma atitude. Eu lhe pergunto, será que nós não estamos dormindo? Será que nós não estamos dormindo? Permita-me um questionamento aqui nessa noite. Pense comigo sobre isso, preste atenção. Será que Deus tem um grupo de pessoas mais desinteressadas do mundo? Eu vou repetir. Será que Deus tem um grupo de pessoas mais desinteressadas do mundo? Eu não quero acreditar nisso. Mas me choca ver que jovens mormons dão 2 anos da sua vida para servirem a sua doutrina em outros países. E eles são sustentados pelos mormons. Me choca esse tipo de coisa. Me choca ver, por exemplo, os TJ, eles mesmos levantando os templos dele. Os próprios anciãos, as próprias pessoas que congregam lá no TJ, são eles mesmos que fazem. E nós, meus irmãos que estão aqui, os adoradores de Baal, ainda estão gritando: ó Baal, ouve-nos. Mas os profetas do Senhor estão dormindo. Permita-me parênteses aqui, pessoal. Para eu vir para cá, irmãos, ou para qualquer compromisso hoje, ou minha esposa fica com minha mãe que está com Alzheimer, ou eu tenho que pagar uma pessoa. Né? E domingo passado, eu pago uma pessoa lá da nossa rua para ficar com ela. E quando eu cheguei domingo, veja bem os filhos de Baal, né? Os incrédulos, às vezes são mais prudentes do que nós. E quando eu cheguei por volta de 10 horas da noite, a moça que ficou com ela disse: mas Rony, deixa eu te dizer uma coisa boa. Eu disse: pois não. Eu passei a noite todinha, desde que tu saísse daqui, 5 horas da tarde, até agora 10 horas da noite, rezando o texto com sua mãe. Eles não perdem tempo. Mas nós, que dizemos que servimos ao Deus verdadeiro, e servimos, estamos o quê? No porão do navio, dormindo.
com vergonha de proclamar a nossa fé, porque achamos muitas vezes que a nossa fé é enfadonha. Não é triste isso? Mas é verdade. Verso 12. Ainda falando em sensibilidade espiritual, verso 12. Olha o que o texto nos diz. Isaac, por gentileza, eu tenho até que hora, não? À vontade. Nunca diga isso aqui. Isaac fez assim, ó. À vontade. A vontade é o seguinte, termine cedo, né? Cedo para mim é 5 horas da manhã. Você quer ficar comigo até 5 horas da manhã aqui? Levanta a mão. Os que quiserem, são poucos. Pode ficar orando comigo 5 horas que eu estou dormindo. Nós vamos para o verso 12. Tá joia? Vamos para o verso 12. O texto diz o seguinte. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Que coisa. Verso de número 12. Um detalhe importante. Deixa eu dar um conselho aqui a você que é cristão. Não existe perdão para pecado não confessado e abandonado. Vou repetir. Não existe perdão para pecado não confessado e abandonado. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque Jonas está em plena desobediência. E infelizmente, ele não sofre sozinho. Ele não sofre sozinho. A embarcação sofre com ele. Esses homens já estavam a ponto de perder a carga e perderam. Estavam a ponto de perderem a vida. Sabe o que eu aprendo aqui? Um crente em desobediência é um desastre para a família. Um crente desobediente é desastre para a igreja. Porque o pecado dele, como era bom se só caísse sobre ele. Mas respinga sobre a família, respinga sobre a igreja. E aqui eu vejo exatamente isso aqui. A embarcação correndo risco, a vida dos marinheiros correndo risco. E o que é que eu aprendo aqui? É muito perigoso quando nós não somos parte do problema, mas quando nós somos o problema. Por quê, queridos? Porque a sua família, presta atenção aqui, o departamento que você lidera, ele corre o risco de ser criado sem temor ao Senhor. Um líder desmantelado é o maior instrumento de Satanás dentro de uma igreja. Está aqui Jonas, dentro de uma embarcação. As pessoas já estavam perdendo a carga, deveria ser valiosa, irmãos. Era um navio cargueiro. Sabe? A carga já tinha ido por água abaixo. Agora estava a ponto de perder a vida. E a culpa era de quem? Não era dos marinheiros, a culpa era de Jonas. Um crente desviado. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Quando nós somos não a parte do problema, quando nós somos o causador da tempestade. Sabe por que isso é perigoso, irmãos? Porque quando nós estamos desmantelados diante de Deus, as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão concluir que a nossa religião é falsa. Portanto, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Talvez você esteja namorando. Namore para a glória de Deus. Namore para a glória de Deus. Né? Talvez você esteja liderando um departamento. Lidere para a glória de Deus. Lidere para a glória de Deus. Talvez você não faça nem isso. Você é um estudante. Estude para a glória de Deus. Trabalhe para a glória de Deus. Versículo de número 13. Olha o que o texto nos diz. Em vez disso, ou seja, em vez de lançar Jonas ao mar, em vez disso, verso 13, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Oh, meus irmãos, uma Nínive se perdendo, e Jonas nem aí.
uma embarcação, uma tripulação inteira de um navio, a ponto de se perder também. E Jonas dando de ombro. Enquanto que pagãos, oravam e estavam preocupados com a vida de Jonas. Veja bem, eles perguntam a Jonas: qual é o problema aqui? Jonas, o problema sou eu. Pode me jogar no mar que a tempestade se acalma. Eles jogaram de imediato não. Eles remaram, eles lutaram para não ver Jonas morrer. Eu achei isso aqui muito interessante. Eles relutaram para que não jogasse Jonas no mar, enquanto que Jonas não estava nem aí com eles, enquanto que Jonas não estava nem aí com os ninivitas. Veja que, irmãos, veja que contradição. Sabe o que eu aprendo aqui? É realmente triste, quando nós chegamos a um ponto onde pagãos nos repreendem, nós como servos de Deus. É triste isso aqui. E eu temo demais que a igreja do Senhor, se não corrigir os seus caminhos, muitas repreensões semelhantes, por práticas e declarações ímpias, virão dos pagãos contra nós. Deixa-me pegar uma coisa aqui e levar você a pensar. Existe algo na teologia que nós chamamos de graça comum. Todo mundo tem. Os cristãos têm graça salvadora, mas todo mundo tem graça comum. Deus concede a todos. E é triste quando um marido pagão, e tem muitos, trata a esposa melhor do que quem diz ser crente. É horrível quando uma mulher pagã, e existem muitas, consegue ser submissas ao marido, quando muitas mulheres crentes não são. É vergonhoso quando os filhos pagãos conseguem respeitar seus pais muito mais do que filhos que se dizem cristãos. É humilhante para nós quando pais pagãos não levam seu filho à ira porque conseguem ser exemplo, quando muitas vezes nós, pais e mães pagãos, não conseguimos ser exemplos. Veja aí Jonas sendo repreendido por um capitão pagão. Que triste. Nós vamos terminar, irmãos. Eu termino nessa noite falando agora não à igreja, não tomando Jonas como modelo para a igreja, melhor dizendo. Mas eu gostaria de falar aqui especificamente com você que não é cristão. Não sei se tem alguém aqui. Ou com você que se encontra afastado, desviado. Eu gostaria de conversar com você nessa noite. Sabe por que você está dormindo? Assim tal qual Jonas, porque o pecado, ele tem um poder de nos levar ao sono espiritual. Você que está aqui nessa noite e que é cristão, mas consegue pecar em paz, cuidado. Muito cuidado. Jonas estava pecando em paz, já não doía mais. Mesmo Deus falando com ele, já não doía mais. E como é triste, mas quando a gente peca, sabe que peca e não dói mais. E há um detalhe aqui. Quando você olha para Jonas, ele sai da sua terra e desce até Jope. Não é verdade? Interessante que ele chegou lá em Jope, tinha ingresso, tinha passagem, sabe? Ele entrou no navio, tinha lugar para ele ficar no navio. Deus não impediu Jonas de comprar passagem. Deus não impediu Jonas de entrar dentro daquele barco. Deus não impediu, irmãos, de ele viajar. Não. Por quê? Porque quando nós sabemos que estamos em desobediência e continuamos, a responsabilidade é nossa. Irmãos, Deus não concede que um cristão peque em paz. Se você é escolhido, Deus vai levantar tempestade, Deus vai levantar vento, Deus vai levantar grande peixe, mas você volta. Agora, se você já não é repreendido, eu tenho uma má notícia para você. Pode ser que você não seja filho.
E Deus não repreende quem não é filho. Deus não vai atrás de quem não é filho. Sabia disso? Pois fique sabendo. Deus não vai atrás daquele que não é filho. Mas quem é filho, ele vai atrás. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Uma consciência cauterizada dorme. Peca e dorme. Isso é triste demais. Oh, meus queridos irmãos. Acorda. Às vezes Deus tem usado pregador, às vezes Deus tem tocado na sua consciência. É Deus. Romanos 10, 9, Paulo diz o seguinte: se com a tua boca confessares o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Serás salvo. Se você não tem Cristo, não finge ser feliz. Eu lhe dou um conselho: não aceite nenhuma felicidade até que você encontre nele. E nele é o Senhor Jesus Cristo. Apegue-se a ele nessa noite. Irmãos, eu tenho certeza do que eu quero dizer aqui nessa noite. Essa noite Deus nos reuniu aqui para lhe chamar de volta. Deus nos reuniu aqui nessa noite para trazer crente desconcertado de volta. Hoje é um dia que o Senhor escolheu. Há pessoas aqui que fizeram escolhas erradas. Era para você ir para Nínive, você foi para Tarsis. E Deus está te dando uma oportunidade hoje de retornar. De retornar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que eu digo isso? Porque a malícia de Nínive subiu até o Senhor. O que é que eu aprendo aqui? Todo pecado, mesmo que escondido na terra, ele está aberto diante de Deus. Deus sabe o que você faz. Deus sabe o que você vê. Deus sabe o que você tem praticado. Mas eu não sou como Jonas. Eu gostaria muito que Nínive fosse salvo. Irmãos, eu fico pensando, né? Jonas é o único pregador que não se agrada de ser pregador. Na verdade, ele foi comissionado para ir a uma cidade. Deus deu um sermão a ele. O sermão de Jonas, sabe quanto tempo durava para pregar? 20 segundos. Vou lhe dizer, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Quanto o sermão era esse? Você sabia quanto tempo levava para percorrer Nínive? 4 dias a pé. Jonas pregou para a cidade todinha. Em quanto tempo? 1 dia. O que é que eu aprendo aqui? Ele pregou correndo, dizendo assim: é bom que não se converta nenhuma desgraça dessa. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Não é? Ei, Deus derramou uma graça tão grande sobre aquele povo. Aleluia. Que se converteram 500 mil pessoas. Aleluia. Jonas ficou mordido. Que pastor não queria ter uma igreja com 500 mil pessoas? Você queria? Todos nós queríamos. 500 mil pessoas, irmão. E Jonas mordido com Deus. Porque Jonas queria que Deus mudasse, mas ele não queria mudar. Tem crente que é assim. Mas você que está aí desmantelado, deixa eu lhe dar uma boa notícia aqui nessa noite. A misericórdia de Deus sempre triunfa sobre a sua ira. O que eu estou querendo dizer aqui? Aonde chega o arrependimento, Deus suspende o juízo. Aonde chega o arrependimento e o quebrantamento, Deus derrama perdão. A oportunidade para você é hoje. Deus te abençoe no nome santo de Jesus. Amém?